Oi, gente, professor Garrido, psicoterapeuta, no seu quadro Conversa sobre o Amor. Adoro esse quadro, eu acho um quadro massa, porque ajuda os casais e ajuda quem está na pista também, né? A ficar esperto para quando o amor chegar. Nós temos uma playlist no Spotify, Música Terapia com Prof. Garrido, eu estou aqui fazendo a propaganda, e também no Spotify a gente tem lá o Conversa sobre o Amor, que é uma série de episódios, muitos episódios. Também no Instagram, Prof. Garrido, sai esses comentários. E no YouTube, Professor Garrido Oficial. A gente vai falar hoje sobre separação, né? Separação é um tema inesgotável. Muita gente está aí do outro lado sofrendo, coração partido, na sofrência, eu sei disso. Hoje é uma grande demanda em consultório. A psicoterapia hoje é muito de UTI, não é muito assim a pessoa indo repensar o ser. É mais aquela angústia, aquele desespero, aquela situação emergencial. E coração partido é uma grande demanda. Eu vou falar, inclusive, num próximo episódio, que podemos separar até de quem a gente ama muito. Isso é um tema que está vindo muito em voga hoje. Quando a gente racionaliza o sentimento. Mas amando muito, amando pouco, separação, a gente se apartado no nosso objeto amado, é algo que traz muito sofrimento. E a gente tem que ter uma inteligência, a mesma inteligência conjugal que a gente tem que ter na relação, a gente tem que ter essa inteligência nessa fase, né? Para que a gente possa então tornar um sofrimento que é inevitável um pouco menor, talvez um pouco mais administrado. Todo mundo fala sobre esse tema, né? Todo mundo assim, profissionais ligados à área. As fases do relacionamento já foi estudado e cada um vai ajustando. Eu queria recomendar aqui o podcast da professora Mila Cabral, fez um lindo podcast, um lindo episódio sobre esse tema também, está no Spotify. Mas eu vou fazer a minha adaptação, como é que eu entendo isso. Ninguém está errado, ninguém está certo, né? Cada um vai entendendo de uma forma. Falam muito em 6 fases, 7 fases. Eu vou falar de 4 grandes fases que a gente vive numa separação, e isso talvez eu possa ajudar bastante vocês. A primeira fase é a fase da negação. E olha que essa separação, esse luto que a gente está particularizando aqui na questão amorosa, isso acontece muito quando morre um parente nosso, quando morre uma pessoa que a gente quer bem, quando a gente perde até um emprego. Porque na cultura ocidental, a cultura ocidental é uma cultura de reter e não de perder. A gente é muito pouco treinado para administrar o deixar ir. A gente sempre está culturalmente se preparando para deixar vir, acumular. E a gente então precisa, é mais difícil para o ocidental do que para o oriental, de modo geral, trabalhar essas questões de perda. A gente tem mais dificuldade com isso. O apego, né, talvez seja mais presente. O apego é um grande inimigo dessa conversa que eu vou ter hoje aqui, que eu estou tendo com vocês. Então, o primeiro momento de uma separação é o momento em que você fica meio, você nega, você fica meio, não quer acreditar naquilo, você tem o choque, né? Você tem aquela impacto inicial, que é sempre terrível. Quando aquela coisa... Aí eu sempre falo desse ditado oriental, vivemos um raro instante de estabilidade que pode se alterar a qualquer momento. Então, um término de uma relação amorosa, ela traz uma perda, e até você digerir um pouco aquela ideia, é uma fase muito difícil, inevitável. É a fase da negação, é a fase que você tenta achar que não é nada daquilo. Quando a gente está com alguém, a gente faz muitos planos, isso é muito, muito bom.
tem todo aquele romantismo envolvido. Então, gostando ou não, a separação é muito frustrante, é uma frustração muito grande. É uma desesperança de coisas que eu tive muita esperança. Então essa fase da negação é uma fase muito dolorosa e é importante que a gente passe por ela. E aí vem uma fase da raiva, conhecida também como dor de cotovelo, que é uma dor terrível. Essa dor de cotovelo, inclusive no meu Instagram, Prof. Garrido, eu fiz um texto sobre isso, né? Vocês olham lá depois, dor de cotovelo. Essa fase da raiva, a raiva é volátil, né? A raiva ela deve passar. Então a gente tem que aceitar, a gente tem que viver ela. A gente fica com raiva do nosso amor que nos deixou. A gente fica com raiva se por acaso fomos trocados por alguém. Aquela vagabunda, aquela lambisgoia, piranha, ou então se é o homem, aquele vagabundo, aquele miserável. Tem pessoas que até pensam em agredir fisicamente o outro, que é uma grande bobagem, né? Porque o outro só é o outro que seu amor não quis mais e te trocou. Nem sempre podemos entender que as pessoas vão ser éticas, né? Vão acabar um relacionamento para começar outro. Então, mas é normal essa raiva, esse ódio, né? A gente fica louco com os parentes, tem uma raiva difusa aí, uma raiva do mundo, que no fundo talvez é uma raiva nossa, né, da gente ter, é uma inconformidade que vai dando uma raiva, da gente ter permitido, muitas vezes os finais de relacionamento, eles dão sinais lá atrás, eu não percebi nada, e agora eu estou tomando como espanto, e eu estou com raiva, porque me desarrumou, porque eu vou ter que mudar, porque eu vou ter que enfrentar algo que eu não estou afim. Então a gente tem que deixar também vir essa fase da raiva, que ela vai passar. É muito ruim quando ela cristaliza, eu sempre falo isso, que aí vira ressentimento, câncer na alma. Eu conheço pessoas que se separaram há 20, 25 anos atrás, quando vão contar alguma coisa do ex, conta como se fosse ontem, rapaz. Eu fico impressionado com isso. Ela se blindou de tal forma negativamente, que aquele bom tempo que podia estar diluindo e diminuindo até o peso do que o outro fez, não, aquilo fica cristalizado. Ela não sai daquele ponto, ela estaciona naquele ponto. E isso é muito ruim. A gente faz um trabalho em terapia para tentar mover essa pessoa do lugar. E o pior é que quando é assim que não gosta de terapia, acha que terapia é para maluco, aí lascou tudo, né? Então, gente, a fase da raiva ela vai passar e o caminho da raiva, ela caminha para a tristeza. Tem o medo, né, que é uma emoção raiz, o medo muitas vezes leva a uma raiva. A raiva tem que caminhar para a tristeza, ela tem que ser volátil, ela não tem que se sustentar mesmo. E na tristeza é que a gente começa a vir uma coisa que é aceitação. Tem uma coisa que eu até acho meio assim, não é que seja desrespeitosa, mas é uma coisa meio de brincar e tal, eu não gosto muito disso, mas enfim. Que é assim, aceita que dói menos, né? É uma grande verdade isso. Embora dita de forma de meme, jocosa, mas é uma grande verdade. Essa fase da aceitação, desse conformismo, dessa dignidade que a gente tem que ter de saber perder. E tem essa tristeza serena mesmo, que tem que dar tempo ao tempo, que é o melhor remédio homeopático. Aí depois da fase da aceitação, a gente vai então estar preparado para a fase do recomeço, que é quando a gente já, um coração não se aposenta, e naturalmente essas coisas aconteceram. O que é que eu acho que a gente pode fazer para acelerar? Leitura, psicoterapia, conversar com um bom amigo, tudo isso ajuda. Precisar de medicação, procura um médico, não tenha preconceito. Mas o que é ruim? Quando a gente tenta negar. Tem uma coisa que é meio de gênero, assim, o homem às vezes termina, cai na gandaia, fica ali curtindo, 6 meses depois ele enjoa daquilo tudo, começa a ter a dor. Eu gosto mais, de modo geral, do caminho que a mulher faz, e alguns homens inteligentes fazem. Passa pela dor, não procura botar um prego em cima de outro prego, porque aí fica os 2 pregos lá presos. Supera aquilo, depois vai e entra de novo em outro relacionamento, porque vai passar, e se passar naturalmente vai ser muito melhor.
Tem uma musiquinha, né, pra gente fechar, já estamos aqui no final, que é uma musiquinha que eu sempre faço, né, essa musiquinha pra gente relaxar um pouquinho, vou cantar um trechinho. Ah, Travessia, ouçam essa música como tarefa terapêutica, Travessia, Milton Nascimento. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver, sorte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. A fase da aceitação. Minha casa não é minha, nem é meu, o seu lugar. Este lugar estou só e não resisto, muito tenho que falar. Solta a voz na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Veja que ele está construindo essas fases, mudando de fase. Sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Aí é o fundo do poço, aí sobe. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Olha a cura, eu não quero mais a morte, tenho muito pra viver. Não é lindo isso? Então, gente, vai querer amar de novo, você vai querer amar de novo, mas tenha calma, tenha paciência que essa dor passa e passou com você outras vezes, só lembrar e passou com outras pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus, coração nunca se aposenta, cure isso aí para entrar em campo de novo.